vamos ler juntos essa parte aqui do Cícero, que eu achei um resuminho bem legal. Vejamos quais são as características que, segundo esse autor, definem o neoplatonismo. Uma definição para facilitar a nossa vida. A. Uma pluralidade de esferas do ser, estreitamente subordinadas umas às outras, que descrevem os graus superiores e inferiores, sendo esses últimos os seres perceptíveis que existem no espaço e no tempo. Então, no nosso mundo sensível, tem os seres que existem no espaço e no tempo, mas tem esferas que vão se subordinando umas às outras até chegar no um, né? Por isso eu botei essa imagem aqui também para facilitar a gente perceber isso. A emanação e a transcendência, que é a ascendência, né? E na B, a derivação de toda esfera inferior do ser de uma esfera superior. Essa derivação não ocorre no tempo nem no espaço e nem segue uma relação de causalidade, mas de implicação lógica. Mas não é assim, no primeiro isso, depois aquilo. Elas são concomitantes. Não é assim, primeiro Deus criou o mundo, aí no segundo dia ele fez tal coisa, aí no terceiro dia ele fez tal coisa. Não, tudo isso existe ao mesmo tempo, mas são esferas de comunicação diferentes com a nossa alma, da mais superior à mais sensível. C. A esfera superior do ser deriva de um princípio primeiro, que por ser causa de todo ser, é superior a todo ser. Então é só a ideia de que a superior é sempre superior que a abaixo dela. A abaixo dela não é fragmentada, ela é uma cópia inteira, mas ela tem menos poder. E é lá no Apócrifo de João, que vocês vão começar a ler quinta, não sei se nessa ou na outra, vocês vão ver que à medida que cria a pronóia olha para cima e agradece a sua existência. A pronóia cria o Logos olha para cima e agradece a sua existência. É essa energia de derramamento, de emanação, mas que ao se derramar, volta-se sempre para a sua origem, porque participa dessa origem, né? D. Esse princípio supremo é denominado uno, não somente enquanto único, não é porque é um só, mas é uno, a vida una, né? Mas sim como simplicidade absoluta, superior a toda determinação. Quer dizer, eu não posso dizer que ele é bom, que ele é onipotente, onipresente, que ele é isso, que ele é aquilo. Qualquer coisa que eu disser, eu vou estar diminuindo ele, porque eu vou estar deixando de dizer outras coisas. Então, eu só posso dizer que ele é absolutamente simples e uno. Porque tudo que vem da minha mente já é um produto do pensamento querendo delimitar a realidade. A crescente multiplicidade, característica das esferas inferiores, implica um aumento não apenas dos entes que a compõem, mas também de suas determinações. Ou seja, na medida que um vira dois, ele se limita. Quando ele vira três, ele se limita mais. Quatro, mais limitado. Cinco, mais limitado. E é por isso que a gente fala que quanto mais múltiplo, mais longe da fonte e mais distante da luz. Por isso a ideia do caos ser a sombra e o uno ser a luz, e a gente tem que fazer essa reintegração com o um. O Uno, ele é fundamental, etc., porque ele está em tudo. Exatamente nesse processo, como você falou, ele vem inteiro. Ele está inteiro compondo todas essas existências. E não deixa de estar ali. E sempre está ali. Que o um, ele compõe aquele que está mais, aquilo, vamos falar assim, o mais, menos poder, vai uma perda de poder, é o que ela está falando aí, o um não é, né? Mas ele é sempre, né? Ele está sempre. À medida que vai tendo essas emanações, elas contêm esse uno, quer dizer, na verdade, o uno que as contém, sei lá. Quer dizer, não é igual você falou, não é uma fragmentação, é uma totalidade, ela desce total, onde participa, mas com uma influência menor, porque o poderio, o um, ele já está um pouco apagadinho, digamos assim, ali, né? Seria isso? Então, eu estava desenhando o que o Jaime estava falando, porque para a gente visualizar essa delimitação, é assim que eu enxergo, pelo menos. Ele vai criando barreiras, né, cascas. Na tradição judaica tem as clifó, que são as cascas. E aí, quanto mais múltiplo, mais casca.
Aí no final a gente tem um bombom cheio de, cheio de envelope. A gente tem que desenvelopar, mas o 1 ele continua lá, só que ele está mais envelopado. Ele foi mais obscurecido. Faz sentido para vocês essa imagem? Onde a gente estava? No D. É o D, né? Esse princípio supremo é denominado uno, não somente enquanto único, mas sim como simplicidade absoluta superior a toda determinação. Tá, isso eu já li. É a crescente multiplicidade, característica das esferas inferiores, implica no aumento dos entes que a compõem, mas também um aumento das suas limitações. F. O conhecimento adequado do princípio primeiro não pode ser uma forma de conhecimento do tipo predicativo dos seres que demonstram alguma determinação. Que é, Alaia? Quer dizer, o conhecimento do princípio primeiro não é o nosso conhecimento mundano. O conhecimento de Deus, o conhecimento do não é o conhecimento dos seres limitados. Determinação é que eles são determinados dessa ou daquela forma. Então, aqui é só uma forma que o neoplatonismo está dizendo que o conhecimento das coisas divinas não participa da racionalização do nosso mundo sensível. Ele tem que transcender a mente meramente racional para acessar o inteligível. A dificuldade fundamental e característica que define o neoplatonismo é, sem dúvida, o estabelecimento de uma explicação que justifique a passagem da unidade à multiplicidade, tendo em conta um princípio material que desempenha um papel importante em todo o processo. Então, existe um princípio material, ele tem um papel importante, mas pro Cícero Cunha Bezerra, que é um professor, ele lê assim, que tem essa dificuldade de definir o neoplatonismo, né? O que explica essa passagem do ao múltiplo. É o que os filósofos neoplatônicos estavam tentando entender. Os gnósticos resolveram com a Sofia caindo e gerando Yaldabaoth, mas aí vem toda uma confusão, uma novela depois. Então está todo mundo tentando entender isso, no fim das contas. Então vamos para o Próculo. O Próculo, gente, o Plotino, ele é simples. Ele tem 3 hipóstases. Opa, 3. Tá aqui, ó. As 3 hipóstases. Hipóstases são realidades, expressões, planos divinos, né? O nous e a alma do mundo. E aí o mundo e o retorno. Simples. Plotino é um místico, filósofo místico. O Próclo, ele é mais assim. Se eu fosse pegar uma imagem para explicar o Próclo, seria menos simples, seria um pouquinho mais complicado. Preparei demais, mas vamos fazer uma introdução ao Próclo, rapidinho. Então, o Próclo, gente, vamos voltar aqui. Ele nasceu lá em Constantinopla, ou em Bizâncio, na época era Bizâncio, que hoje em dia é Istambul, certo? Então, ele nasceu aqui em Constantinopla, no ano 412. Os gnósticos tinham sido proibidos, os textos já tinham sido enterrados, a Igreja Católica estava a todo vapor, os imperadores estavam dando todo o poderio e dinheiro para as estruturas eclesiásticas, e aí os filósofos resolveram nascer de outras formas. Então, o Próclo nasce em 412, em Constantinopla, e ele era filho de 2 pais pagãos. Pagãos no sentido, seguiam a tradição helênica, não eram cristãos, né? Eles seguiam os deuses gregos. Então, a formação do Próclo foi muito helenista. O pai dele era um advogado, e o Próclo vem de uma família abastada, e ele estudou desde criança. Então, ele foi alfabetizado pequenininho, estudou gramática, retórica, direito romano, foi para Alexandria, estudou. Depois ele estuda matemática e aristotelismo. Nessa época, Aristóteles estava bem em voga, e o platonismo, obviamente. E aí o biógrafo do Próclo, que é o Marino, que é um discípulo dele, diz assim: graças a Atena, que é a deusa da sabedoria, Próclo vai à Grécia aos 19 anos, onde ele é recebido por Plutarco, que o trata como filho. Então, olha só, a gente tem um jovem que nasce numa família onde o pai é um advogado, a mãe é culta, ele é alfabetizado desde pequeno,
estuda gramática, retórica, direito romano, matemática, filosofia. E aí, graças a Atena, com 19 aninhos, ele vai para a Grécia, vai para Atenas, para a cidade de Atenas. Plutarco, que já é um filósofo neoplatônico, recebe ele e põe ele até no testamento dele de morte. Tratou ele como filho. Então, as almas se encontraram. Lá na Grécia, ele começa a estudar o orfismo e os oráculos caldaicos, junto com o platonismo, que o Plutarco era um platônico. E aí vejam só que em 437 DC, o Próclo assume a direção da Academia Platônica de Atenas. Ele tinha 25 anos. Ele era um jovem de 25 anos, ele assume a direção da Academia Platônica de Atenas. É pouca coisa? Não é pouca coisa, gente. Lembram de Jesus debatendo com os judeus lá no templo, com os rabis, dando aula para eles? Esses jovenzinhos, quando nascem, gente, eles vêm com tudo. Eu acho que o Próclo é um desses homens divinos. E aí ele escreve ininterruptamente até os 70 anos. E ele comenta todos os textos de Platão. Só que ele não só comenta, ele elabora, ele aumenta, ele explica. E ele é bem difícil, mas ele é muito interessante. Então, só para vocês verem assim, a cidade dos pais dele é essa Lícia, a Chipre aqui embaixo, a Jônia, a Frígia, aqui é a Turquia, né? Turquia é onde Paulo nasceu também. Tarso é mais ou menos aqui onde está o meu mouse. Aqui é Tarso. Tiana também é por aqui, a Polônia de Tiana. Então, essa região aqui era uma região cheia de grupo gnóstico, cheia de grupo cristão e cheia de grupo de filosofia grega. Os pais dele são daqui e vão para Istambul, para Constantinopla, onde ele nasce. Depois ele vai morar nessa cidade de Xantos, ainda jovem, uma cidade bem helenizada, e é lá que ele estuda também muito dessas coisas. Algumas ideias geral, né, do Próclo, só para a gente tocar nele um pouquinho antes da live de domingo. O Próclo ele vai trabalhar muito com um texto do Platão que é chamado Comentário Anônimo ao Parmênides. Quer dizer, tem o Parmênides e o Comentário Anônimo ao Parmênides. O Parmênides de Platão é um dos últimos textos de Platão, dos textos quando ele estava quase morrendo, mais velho, e é um texto assim mais denso, é o texto que fala do uno, que fala do ilimitado, que fala das manifestações do inteligível. Nesse nível que a gente estava tentando conversar aqui, é o conteúdo mais do Parmênides. Na época dos gnósticos, no século II, surge um comentário anônimo ao Parmênides, que fez a maior confusão, a maior bafafá até hoje no mundo acadêmico, que todo mundo quer saber quem é que fez esse comentário, se ele é autêntico, se ele não é autêntico. Mas o fato é que esse comentário anônimo ao Parmênides de Platão vai influenciar os neoplatônicos e vai influenciar os gnósticos, porque ele circula entre Basílides, Numênio, Valentino, é um texto que tinha relevância filosófica no século II. E o Próclo vai se basear muito nele para escrever os elementos da teologia, que é o texto que o Antônio Vargas traduz do grego para o português, né? Que é um texto bem difícil. O comentário anônimo, né? O Parmênides, né? Vai ter vários comentadores e o Próclo vai ser um deles. E é um texto que na opinião aqui do Cícero, né, filia Platão à linhagem dos teólogos gregos, que é um texto de teologia platônica, sim, profunda. Platão é o único, segundo Próclo, que estabeleceu de maneira correta e ordenada as processões de todas as classes divinas. Veja que é um tema do Próclo. As processões dos mundos divinos, as processões dos seres divinos. Essa daí eu não olhei. Então, vejam os 4 modos que para Próclo representam a transmissão dos ensinamentos teológicos, teológicas didascálias, né? 4 modos que a transmitem o ensinamento. O orfismo pretende revelar os princípios divinos por meio de símbolos. O pitagorismo, a ascensão por reminiscência aos princípios divinos, né? A gente lembra dos princípios matemáticos e faz a ascensão. Os mistérios, ou a revelação divinamente inspirada da verdade em si mesma por meio da iniciação. E o modo científico, entre aspas, né? Que é o mesmo que a filosofia de Platão, a dialética,
a lógica, tentar entender o um, o múltiplo, fazer esse modo de analogias até entender e a mente ficar metafísica o suficiente para chegar lá. Então, o Próclo faz essa divisão, que tem o uso de símbolos, tem o uso de lembranças, tem os princípios divinos, tem a inspiração pelos mistérios através das iniciações, e tem a filosofia metafísica, dialética e tal, que também auxilia a alma a recuperar a lembrança do um. Então, são formas que ele ensina, né? A filosofia é revelação, e Platão, descendente direto da tradição teológica grega, que tem sua origem nos mistérios órficos. A gente está reconectando com o orfismo aqui. A filosofia é revelação, e Platão é um descendente direto da tradição da teologia grega, dos deuses, né, do mundo divino dos gregos, que tem origem nos mistérios órficos. Atribuir uma filiação do pensamento platônico ao orfismo é uma característica de pensadores neoplatônicos atenienses, né? Próclo é considerado um neoplatônico ateniense, que atribui, então, uma ligação entre Platão com o orfismo. E a gente gostou muito do orfismo quando a gente estudou aqui juntos, lá no Origens da Alma, né? Eu gostei muito. A prova disso é que o Plotino não faz referência a Orfeu, né? O Plotino, ele é de Roma, Alexandria, Roma, e ele não faz referência a Orfeu, mas os neoplatônicos de Atenas fazem. Nesse sentido, diríamos que a teologia, convertida em ciência, entre aspas, é algo que nasce da admiração de Próclo pela linguagem do Timeu e dos oráculos caldaicos. Tá? A importância desses textos de magia e de teurgia, e o Timeu é sobre a criação do mundo, é o que fala do Demiurgo, não o gnóstico, o Demiurgo de Platão. Os neoplatônicos, em particular Próclo, são pensadores que, depois de Plotino, atribuem ao Parmênides o segredo, a tradição esotérica do platonismo. O Parmênides seria, portanto, para os neoplatônicos, um diálogo que tem como finalidade uma iniciação nos mistérios divinos. Isso é, uma purificação da alma por meio da dialética, como condição para a compreensão da verdade. E aí ele traz um exemplo, que eu só mostrar para vocês que eu tinha comentado, né? Que o Próclo lê, então, o Parmênides, atentando para uma visão para a metafísica. Ficou mal escrita a minha frase, mas só para mostrar que os personagens que tem no diálogo. O Pitodoro é a alma divina, a natureza indivisível dos seres. A Antífone é a alma daimônica, né, dos daimônios do mundo intermediário. Os céfalos são as almas particulares. Então ele vai lendo os personagens dos diálogos platônicos, colocando essa processão dos mundos divinos. Então tem as almas daimônicas, tem as almas particulares, tem as almas divinas, tem a alma do mundo, tem os inteligíveis. Então, lembra que o Plotino era simples? O Plotino tinha 3 hipóstases: o nous e a alma do mundo. 3. Tem erro, não. Bem simples. Contemplação do retorno ao simples. O Próclo, ele parece mais com os gnósticos. Ele vai complicando um pouco a nossa vida. Ou facilitando o caminhar, né? Se para o Próclo as analogias são como aproximações ao princípio supremo, as negações são um imperativo. Então, aqui o autor ele vai falar da importância da chamada filosofia apofática, é a tal da teologia negativa, que depois vai dar em Nicolau de Cusa, Mestre Eckhart, que é tudo que a gente não pode atribuir a Deus. Eu não posso falar sobre Deus, porque quando eu falo, eu estou limitando. É aquela mesma ideia que a gente já trabalhou várias vezes, né? O positivo é tipo o Agostinho. Deus é bom, Deus é amor, Deus é tudo. O negativo ele é ilimitado, ele é inefável, é inominável, ele não é um ser, é mais que um ser. A linguagem dos gnósticos é essa. O Deus desconhecido porque eu não posso falar sobre ele cognitivamente. A linguagem dos neoplatônicos é essa. Então, eu uso analogias, então eu crio diálogos, eu falo dos deuses, eu falo de Orfeu, eu conto os mitos para fazer analogias, porque a minha mente precisa de alguma coisa onde ela possa se agarrar. Senão eu vou ficar à mercê do nada, né? Não é niilismo. Eu preciso da analogia para entender o mundo divino. Mas as analogias, elas precisam ser abandonadas na medida que a gente se aproxima do um. Então, daí, por isso que aqui, ó, estamos em frente, aqui na terceira linha, a 2 teologias, a afirmativa e a negativa, mas com uma particularidade. A afirmação é compreendida por Próclo
como o princípio ou fundamento da possibilidade da negação. De acordo com Gerhard, com Próclo fica impossibilitada toda a teologia afirmativa em relação ao um. Somente o poder superior da negação pode conduzir negativamente a um. Então, depois que eu compreendi muitas coisas, eu preciso desconstruir, porque senão eu vou ficar preso no meio do caminho. Por último, diríamos existir em Próclo e em Plotino uma necessidade de que o pensamento transcenda a si mesmo. Esse transcender deve ser compreendido como um libertar-se de toda multiplicidade. O pensamento deve superar a dimensão do uno existente e penetrar no uno mesmo. Aqui é porque eles falam que tem o um e a imagem do um. Tem o um antes do um e tem o um que se manifesta como um. Bem gnóstico. Há, portanto, uma tensão em que a totalidade das coisas se converte na nulidade e, por isso, o uno é o nada de tudo, compreendido como supra-essência que está mais além de todo ser determinado. Dá para dar um nó, né? O um é a hiperousia. Lembra do pão nosso de cada dia? O pão suprassubstancial. A palavra do Pai Nosso em grego é a mesma que está aqui para o uno, hiperousia, a essência suprassubstancial, aquilo que está além. Que isso seja dado a mim todos os dias, que eu me recorde dessa unidade em mim todos os dias. Estou fazendo uma interpretação, né? Os neoplatônicos não falavam de pão nosso. Mas a ideia de uma supraessenciabilidade, de algo que transcende a nossa existência, mas que precisa me alimentar para me tornar verdadeiramente vivo. E aí eu só trouxe para finalizar mais imagens que a gente encontra na internet das pessoas tentando explicar o sistema de Próclo. Né? Porque eu falei muito do Plotino, que é 3, simples, e olha como o Próclo faz. Ele começa a multiplicar as hipóstases. Então, a gente tem o 1 e as ênadas, que é as expressões do 1. Lembram que 1 em grego é em, né? Então, em. Então, isso aqui é o 1 é o em. Só que ele tem particularidades. Então, a gente tem o 1 e as ênadas, aquilo que vem dele. Aí a gente tem o inteligível monádico. E aí depois a gente tem os inteligíveis particulares. Aí ele complicou a nossa vida. Depois a gente tem a alma monádica e as almas particulares, a natureza monádica e as naturezas particulares, e os corpos. Então, ele mostra como a pluralidade é sempre subordinada à unidade, mas ela participa no nível após a ela, né? Ela se conecta ao próximo nível. Então, são formas da gente tentar visualizar o que ele está dizendo. O Próclo tem muitos textos mesmo, gente. E realmente é só lendo ele para a gente pegar isso aqui no detalhe. Mas eu queria que vocês vissem, pelo menos para ficar a imagem na mente, porque essas coisas eu acho muito engraçado, né? No texto do Plotino, ele fala, ele reclama dos gnósticos, né? Ele fala, esses gnósticos ficam multiplicando as hipóstases, que o Plotino só tinha 3. Olha o que o Próclo fez 200 anos depois do Plotino. Próclo e Plotino não são antagônicos, eles não são inimigos, eles não estão brigando, eles só têm estilos diferentes, né? Mas vocês olham isso aqui, vocês lembram daquelas cosmogonias gnósticas dos setianos que eu já mostrei para vocês, que tem o autogerado, o protofanes, as 12 luzes, que tem as cisígias? Olha isso aqui. Ele mostra como, se a gente pensar na Sefiró, as 10 sefiras da árvore da vida, também lembra, né? Porque ela tem várias camadas nos 5 mundos, os 4 mundos e a quinta, né? Que também vai se reproduzindo como cópia, mas num grau abaixo. Aqui é a mesma ideia. A gente tem as camadas. Ó, aqui é o 1. Opa, estou me divertindo com vocês. O 1, as ênadas inteligíveis, as ênadas intelectivas inteligíveis, as ênadas intelectivas, as ênadas hipercósmicas, as
ênadas encósmicas hipercósmicas e as ênadas encósmicas. Que é a Laia? Não sei, gente, tem que pegar o texto dele para aprofundar. E tudo isso aqui vai criar o ser, a vida e o intelecto. Quero que quando vocês relerem ou quando estudarem com a Jane o Apócrifo de João, vocês prestem muita atenção numa coisa que está escrita lá, que é o poder, o tríplice poder, que é chamado de ser, vida e intelecto. Aí, quando eu falar que os gnósticos têm influência do platonismo, vocês vão entender o que eu estou falando. E aí, cada um desses tem uma camada de manifestação, de progressão, que também vai ser separada nos seres que participam, nos seres que não participam, nos seres intelectivos, nos seres hipercósmicos, os que são divinos, os que não são divinos, os que pertencem ao nível da alma, os que pertencem ao nível do inteligível, os que pertencem no nível da matéria, os que participam dos animais. O Próclo, ele é um tipo doutrina secreta, esses textos cosmológicos gnósticos, ele vai explicando cada degrauzinho de todos dos seres emanados, daimones, potencialidades, potestades, ele vai explicando uma por um. E aí ele vai influenciar o Pseudo Dionísio naquela criação dos anjos, das classes, que são 9, né? Que é dividida 3, 3, 3. É por causa também dessa coisa do neoplatonismo, que divide sempre em 3, e aí cai para baixo em outro nível, e é assim que os neoplatônicos vão lendo os mundos divinos. Essa concatenação de emanações, de subplanos, que cada um tem seres, e a gente vai se reconectando a isso. Tudo isso aqui participa da nossa alma, igual lá nos gnósticos, né? A gente tem a alma, o mundo material, aí a alma do mundo, que se divide nas almas individuais, que se conecta ao inteligível, que participa da vida, que é o ser que não é o não ser, que aí lembra o Cristo, por exemplo, como o filho do Pai, que é o um, e é aqui que a gente vai se encontrando. São jeitos de assimilar. Tem gente que olha isso aqui e tem muita facilidade, tem gente que olha e não consegue. Eu tenho dificuldade com a tradição indiana. Eu acho lindo aqueles nomes todos, mas eu fico confusa. Talvez alguns de vocês se sintam confusos com isso aqui. Tudo bem, é só para a gente ver, assim, por alto, como é que é, para ver que tem muita beleza e tem muito conteúdo aqui, né? Mas vamos fechar, que esse é o último slide de texto, né? Por último, o Próclo compreende a trama do diálogo do Parmênides como a expressão da magistral arte de Platão. Ao fazer uso da palavra, expressa sua sabedoria mais profunda, a sabedoria que faz com que todos os discursos presentes se dirijam a um só ponto, Parmênides. Por tudo isso, o Parmênides é para os neoplatônicos um diálogo místico por excelência. Eu trouxe essa passagem para mostrar que para os neoplatônicos, o objetivo de tudo isso é a experiência mística por excelência. Aí ele dá um exemplo de como a analogia é feita, né? Os cabelos inteiramente brancos do Parmênides são testemunhos de sua sabedoria e da imagem da razão. A brancura é própria, dirá Próclo, das almas que participam da luz intelectiva. Parmênides é, assim, a personificação do ideal de beleza e nobreza, e Sócrates, ainda jovem, simboliza a juventude típica dos deuses, conforme o orfismo. Logo, para Próclo, Platão se posiciona, em que pese suas inovações e divergências, como um legítimo herdeiro do pensamento pitagórico. Ou seja, orfismo, pitagorismo, platonismo, tudo isso é uma herança espiritual que transita entre esses nomes e esses grupos, e Próclo está amarrando todas elas na sua leitura do neoplatonismo. Então, ele é um herdeiro de tudo isso e um representante de tudo isso. Então, algumas das coisas que a gente encontra em Próclo, que aí na parte mais fácil para a gente digerir, é que ele vai falar da transmigração das almas, ele vai falar que as almas, esse é sempre polêmico, mas eu vou falar para vocês, ele diz que as almas que se conectam com sua natureza animalesca podem correr o risco de renascer como animais, e as almas que despertam para as virtudes podem se tornar como os deuses. Então ele faz
essa diferença. E ele vai falar dos deuses gregos como níveis, esses vários níveis que estava aqui no slide anterior, ou nesse aqui, como níveis aqui que esses deuses participam, né? Sei lá, Zeus, né? Só para a gente. Zeus, não estou dizendo que ele está aqui, mas ele vai colocar os deuses como expressões desses grandes degraus da manifestação do Um, e como uma hierarquia de seres celestiais que vão representar também formas da gente acessar esse mundo divino. Então, o Próclo, ele é bem helênico, bem politeísta, ele faz uso dessa linguagem dos deuses, mas sempre nessa leitura que ele lê, por exemplo, ele tem barba branca porque representa a sabedoria e o branco é de quem participa do mundo divino. Aí o inteligível, que é a luz, que é o branco, não sei o quê. Aí o jovem, e ele vai fazendo várias analogias com os mitos gregos, explicando os mitos gregos à luz da mística neoplatônica. E sempre muito conectado com a magia, com teurgia, com a invocação do divino, com a manifestação do divino na nossa alma, com a invocação dos deuses, com se tornar como esses deuses. A linguagem dele é bem assim, grego-helenística, mística, teúrgica e muito detalhada, muito gnóstica nesse sentido, assim, detalhado, vai, o mundo dos submundos, aí tem arconte, tem potestade, tem daimone, tem Eon, tem luz, tem deuses, tem tudo. Para quem gosta dessas coisas, o Próclo é um prato cheio. Então, fechando, né? O conceito de maior importância, então, para o pensamento neoplatônico é o uno como princípio de toda a mônada. Para Próclo, aqui, todo o universo é monádico, posto que todo ser deriva e mantém em seu coração a mônada originária. Mas o que significa mônada? Aí esse autor, na introdução da teologia platônica, é como Platão que aparece pela primeira vez o termo ena, que é um, que significa aquilo que supera a en, monas e mono. Né? De maneira que, por meio da teoria das mônadas, Próclo recupera a ontologia tem a ver com o ser original, o ser primordial, como uma parte da enologia. Então, está dizendo que por meio dessa teoria de que há uma mônada originária no coração de todos os seres, a gente recupera a reconexão do ser com um, traduzindo assim, em pormenores. Então, é a presença de algo do um dentro de nós, porque não há nada no mundo que não participe da unidade. Toda a multiplicidade participa da unidade, por mais que a gente não enxergue, porque na camada mais inferior tem tanto pano jogado em cima que a gente tem que ir tirando para poder enxergar, para poder a luz entrar. As janelas estão fechadas, é só abrir. Mas é abrir para dentro, não é abrir para fora. Essa que é a pegadinha. A gente tem que abrir para dentro, porque abrir para fora a gente só vai ver o reflexo do múltiplo. Então, gostaram do Próclo? Aqui eu vou pular, já estourei muito tempo de vocês. Mas ó, a imagem desce e sobe. Aqui também. O ser, a vida, o intelecto, as almas racionais, os seres racionais, os animais, as plantas, os elementos, a matéria. É só para mostrar que ele faz essa estruturação da manifestação do cosmos, as mônadas dos animais, os seres racionais, o que as plantas têm de vida, os elementos que têm conexão com... Ele faz assim, é complexo, é difícil. Eu fiz muito para variar, né? Eu me empolgo, faço muito. Aí, para lembrar que lá, 3 anos atrás, a gente tem um vídeo que é o primeiro vídeo da playlist Cosmologia, Cosmogênese Gnóstica, que eu acho que sem ele não dá para entender, que a gente fez Como Entender os Mitos Gnósticos por Plotino e Próclo. E aí, nesse texto, eu trago, é um texto que eu traduzi de um acadêmico, só para exemplificar aqui para vocês, né, que o Próclo, ele convida a descobrir a verdade teológica por trás do conteúdo literal, né? Palavras aqui do... E ele passa, é isso que eu queria mostrar para vocês, só para destacar aqui, ó. Ele faz
um complexo background, tá aqui em cima, complexo background da metafísica, sucessiva ordem de hierarquias divinas, incluindo as ênadas, os deuses, os inteligíveis, os inteligíveis intelectivos, os hipercósmicos, os encósmicos, e uma multiplicidade de anjos e daimônios, né? Não é demônios, que né? Isso é coisa da literatura latina. Então, ele convida a gente a ler essas realidades suprassensíveis e encontrar as verdades dessa doutrina secreta de Platão de trás dos diálogos. Quem já leu algum texto setiano, o Apócrifo de João é o mais simples Apócrifo de deles. João. Depois eles complicam, tem os Ostrianos, tem o Marsanes, tem o Alógenes, tem os livros de Eo, de seres, de potências, de poderes, de dinamis, de forças cósmicas, intracósmicas, hipercósmicas, supracósmicas, é um negócio. E Proclo é assim também, ele só muda o linguajar, mas você vê a mesma estrutura. E ele parecia sempre muito preocupado em saber o destino das almas. As almas que estão ligadas à alma inteligível, elas vão para o nível tal, as almas ligadas aos planos sensíveis vão para o nível tal, que são o nível da vida, o nível do ser. Ele está sempre muito assim tentando colocar as almas nesse caminho. Amigavelmente, estou rindo aqui do Ulisses. Estava estudando a Cabala Judaica e estava achando complicado, mas agora complicou de verdade. Eu não quero falar, gente, que é difícil, complicado, que às vezes eu falo assim para vocês não se desesperarem, porque eu também me desespero às vezes. Mas falar num sentido assim de vamos ver quanta coisa tem. Olha que empolgante, quanta coisa a gente ainda pode aprender. Não tipo, ai meu Deus, não vou dar conta, desisto de tudo. É tipo, vamos com calma, mas olha quanta coisa bonita tem nesse mundo espiritual, filosófico para a gente aprender. É, pelo menos é assim que eu sinto. Esse último aqui, que eu não passei por ele, mas é que eu achei o mais didático, gente. Então, olha isso aqui. Esse aqui é do livro do Cícero Bezerra. É a versão do Próclo, daquele mais simplificado do Plotino. Tem o A Uno, a interpretação Zênona. dele da visão do próprio, né? Interpretação do Cícero resumindo o Próclo. Então, o Uno e as Zênadas. As Zênadas é o quê? É aquelas forças divinas mais próximas do Um. Vamos simplificar. Aí o Nous, a mente divina, ele é dividido em ser, vida e intelecto. O apócrifo de João vai dizer que ele é um tríplice poder. Uhum. Aí no nível da alma, a gente tem uma alma divina, isso vocês viram bem lá no nosso curso das origens da alma, que a alma é sempre dividida. No judaísmo, no orfismo, no gnosticismo, a alma, todo mundo divide a alma, gente. A alma. Então a alma é divina, ela tem uma alma participante permanente do inteligível e uma alma participante temporariamente do inteligível. Então ela tem. E lá embaixo a esfera da realidade corpórea. Então, tem uma alma que se liga à esfera corpórea, tem uma alma que participa do inteligível, tem uma alma que tenta voltar ao nus. É isso que ele está dizendo. É assim, a gente vai se familiarizando. Mas pensam só, naquela época, em Atenas, no século V, escrevendo e estudando em grego, para eles era muito fácil entender esses conceitos. Assim, não que fosse muito fácil, mas assim, falar dinamis, eles entendem que é um poder que movimenta, que gera. E não precisa alguém explicar dinamis, que significa, não sei o quê. Então, para eles, vai, né? Logos, nous. E aí fica mais familiarizado, fica mais fácil. Mas a gente ainda está tentando entender para ligar os pontos.